existe uma nova categoria definida lá na Gartner, que é o Agentic Endpoint Security, né? O nosso COI tem o mesmo nome da categoria. Quem está usando IA hoje em dia? Você sabe quem está usando IA hoje em dia? A gente precisa ter governança. Aquilo que eu não vejo, eu não controlo. É aqui onde a gente entra. Eu sou recente na empresa, mas conheço os produtos da Palo há bastante tempo. A Palo é uma empresa super disruptiva, então ela está sempre mirando aquilo que ainda não está sendo feito, né? Como nesse caso, segurança de agentes de IA. Eu estou trazendo para vocês, com exclusividade, vamos dizer assim, um assunto que a gente tem no Papo de Especialista. Esse é um fórum normalmente fechado para parceiros. E é bom a gente dar esse contexto, porque a gente tem começado a trazer para vocês um material que ele é tecnicamente bem rico, e ele vai na linha também de como que a nossa solução da Palo vai atender vocês junto com seus clientes, ou dentro da sua empresa, né, se você for o cliente final. A gente vai falar de um produto chamado Cortex AES, que é o Agentic Endpoint Security, né? E como que a gente faz a governança da segurança do uso de Generative AI em cima de endpoints, né? O produto foi modelado para isso, né? Ou, como eu gosto de chamar, tudo o que você queria saber sobre segurança de agentes de IA e tinha vergonha de perguntar. Por que normalmente a gente tem vergonha de perguntar? Porque a gente não sabe. E a gente associa muito isso, né? Eu tô menos preparado do que os outros, eu conheço menos do que os outros, eu não sei exatamente por onde procurar informação. Segurança de agentes de IA é um assunto super recente. Na verdade, embora a gente possa retroceder a IA até o tempo do Turing, com aprendizagem de máquina, por exemplo, lá e o Christian para fazer a decriptação da máquina da verdade, a segurança e o uso cotidiano de agentes de IA é muito recente. Então, hoje, a IA ela é o nosso segundo cérebro digital, né? Ou seja, como que ela foi parar na nossa cozinha? A inteligência artificial ela deixou de ser um software que é usado por grandes empresas, que a gente abre no computador, para se transformar numa extensão direta do nosso sistema nervoso. Eu adoro analogias de IA com o cérebro humano. E vamos pegar, por exemplo, quais são os exemplos que a gente tem, né? Hoje, a gente tem vários. Vamos pegar, por exemplo, para a saúde. Você vai lá no médico, ele te indica um exame de sangue. E a gente não sabe exatamente o que significam aqueles números. O que a gente normalmente faz? Pega o PDF, joga dentro do Gemini, do Copilot, lá da nossa IA preferida. Em alguns segundos, ele vai interpretar aqueles números para nós, para que a gente consiga acalmar o nosso sistema nervoso. Ele vai fazer uma triagem daquilo que está acontecendo com o nosso corpo, trouxe para a nossa vida cotidiana. Do outro lado, também é verdade, porque muitas empresas de saúde atuam com IA para fazer análise de imagem, por exemplo. Ela costuma ser muito precisa, usando computer vision, para fazer diagnósticos de câncer, outros tipos de diagnósticos que apenas alguns especialistas têm skill. É muito comum. Outro grande exemplo é a nossa logística familiar. A gente precisa ir buscar os filhos na escola, ou precisa fazer compras. O que normalmente a gente faz? Busca o Waze, busca o Uber, compra alguma coisa pela internet. Alguma coisa já pré-sugerida lá na Amazon ou na ferramenta que a gente for usar. Isso é um grande exemplo. Você pegou um caminho errado, o Uber ou o Maps ou o Waze recalculam a sua rota em tempo real para achar a melhor rota. Pessoal, isso tudo são funções que o nosso cérebro já fazia. Hoje, os celulares e o próprio navegador do nosso carro já faz isso sozinho.
Também para equilíbrio financeiro, né? Pagamento automático de contas, leitura biométrica de boletos, a autorização biométrica para pagamento de boletos. Existem várias aplicações nas quais a IA já é o dia a dia. É bom a gente deixar isso claro. Mas quando a gente falar de IA, a gente tem duas grandes partes. Tem a IA que está nos atendendo no dia a dia, que ela faz parte da nossa operação do dia a dia, e tem a IA que está operando lá no back-end, lá no banco, lá na Uber, na Amazon. A Palo, ela tem produtos para os dois cenários. Hoje a gente vai tratar daquele que está mais próximo da gente, no dia a dia. E, como eu disse, eu adoro analogias. E vamos entender como é que o Agent Endpoint Security, né, ou AS, funciona dentro do nosso corpo digital. Primeiro, vamos entender quais são os componentes que fazem parte da IA. Nós temos um componente chamado LLM, né, o Large Language Model. A gente pode fazer uma analogia direta com o córtex cerebral, né, com a massa cinzenta, no caso da sua função biológica, que ele corresponde ao armazenamento da memória, da nossa lógica, do idioma que a gente fala. Ele tem todas as informações, então ele sabe a teoria de todas as coisas. Só que, isoladamente, dentro do nosso crânio, ele não sente o mundo exterior. Talvez alguns não saibam, mas o cérebro não sente dor. Ele não tem sensores lá dentro que traduzem a sensação de dor, né? Então, falta dentro do cérebro esse circuito. Mas como que isso significa para nós dentro da IA, né? A LLM, ela é o nosso motor cognitivo básico. Então, ela vai dominar os padrões de uso, só que ela precisa de canais que deem o contexto para entender a realidade que está acontecendo, né? Quando eu falo rede, não é a rede TCP, né? A sua rede de comunicação. Mas que ela está acontecendo isso numa rede em tempo real. Existem vários exemplos de uso de LLM locais. Por exemplo, usando Olama, usando Cloud. Desde que você tenha uma máquina com alguma capacidade computacional, é capaz de rodar uma LLM local. E é bom deixar isso claro, porque você pode ter LLMs rodando na sua máquina, né? É muito mais comum a gente comprar o serviço de uma empresa terceira, como Amazon, Cloud, OpenAI, Microsoft, Google, mas é possível. E aí, isso, como todo animal, muda o tamanho do cérebro. A gente pode pegar, por exemplo, um elefante, que é um animal enorme, que tem um cérebro pequeno. E nós, seres humanos, que somos um animal pequeno, temos um cérebro enorme. Isso determina a quantidade de informação que vai ter dentro daquele cérebro. Para quem está começando nesse universo, isso é medido em bilhões de parâmetros, né? Você vê lá 8B, 14B, 32B, até 270B. Eu não vou entrar nesses detalhes, mas é só para dar para vocês uma ideia de que o cérebro também tem especialidades e tamanho de parâmetro, e tamanho. Sobre especialidades, vamos pensar, por exemplo, a diferença do cérebro humano para o cérebro de um tigre. Nós, humanos, temos um cérebro formatado para gerar respostas, gerar soluções. O tigre tem um cérebro formatado para interagir na floresta, para tratar os sinais que ele recebe da floresta e caçar. Ambos somos bons nisso, só que com instrumentos diferentes. Mas o nosso cérebro, ele precisa estar conectado no corpo. Para isso, existe o tronco encefálico. No caso do cérebro digital, o tronco encefálico a gente chama de MCP. No corpo, o tronco encefálico, ele é uma via que conecta o cérebro ao corpo e que traz todos os estímulos, né? O nosso tato, visão, audição, ele é recebido por vários sensores, né? Ele recebe essa telemetria e ele é padronizado antes de subir ao cérebro, né? Subir ao córtex. O que isso significa dentro da IA?
Que o MCP, ele funciona como essa rede de conexões, em que pega o nosso cérebro digital, a nossa LLM, e conecta em diversos serviços, o que inclui outros MCPs. Então, ele vai traduzir as atividades que estão acontecendo na empresa, né? Seja na rede, na nuvem ou no próprio endpoint, em dados que sejam estruturados para que a nossa LLM tome decisões. Decisões essas que elas são avaliadas por núcleos funcionais, que são os agentes. No nosso cérebro, a gente tem várias áreas que são áreas especialistas, como a área da memória, a área da fala, ou o sistema de sobrevivência. Todos eles fazem coisas diferentes. E isso evita com que o cérebro entre em sobrecarga, porque existe uma grande atividade elétrica cerebral. Isso se divide em duas etapas. E eu não estou falando de lado esquerdo e direito do cérebro, tá, pessoal? Estou falando de tipos de atividade. A gente tem atividades que são involuntárias, né? São sistemas autônomos, como, por exemplo, o nosso sistema de respiração. A gente não precisa pensar para respirar. O cérebro já faz isso sozinho. A gente não precisa pensar para digerir. O cérebro já ordena todo o nosso sistema digestivo para que faça as coisas sozinho. E existem os sistemas voluntários. São sistemas que são comandados. Como, por exemplo, eu levantar o braço direito, né, meu braço direito, e não o esquerdo. Isso é o cérebro que determina os nossos movimentos. Se eu vou para frente, para trás, se eu fecho ou abro os olhos. Então, é importante separar isso. Na nossa IA, os especialistas eles estão focados em fazer eliminação de comandos genéricos, né? Por exemplo, eu posso ter agentes involuntários que vão fazer limpeza, né, inferência de ruído no background. Ele vai pegar todo aquele tráfego de rede, por exemplo, que é lixo, por exemplo, perda de pacotes. Eu posso tratar aquilo como lixo. Vai depender do quanto eu quero investir de pensamento sobre aquele tráfego. Ou eu posso ter um agente voluntário que ele vai entrar em ação para conter um determinado risco. Então, o agent, por exemplo, ele avalia que um determinado comportamento de uso, um usuário tentando se conectar com uma rede de destino que é incomum, isso não é adequado. E o agente, né, ele vai tomar uma decisão essa que precisa acontecer. Ela acontece a partir das skills. As skills é realmente um movimento. É aquilo que o nosso cérebro especialista decidiu e fez. Ele faz a partir das skills, né? Então, no caso das funções biológicas, é quando a gente põe força ou reflexo nas ações, né? Essa reflexo pode ser voluntário e involuntário também. Se você encosta em alguma coisa quente e não está preparado, o corpo naturalmente retira aquela parte, porque ele quer se proteger. É o seu sistema de autoproteção cerebral, protegendo aquela parte do seu corpo. No caso da IA, as ferramentas, né, as skills são ferramentas, são automações que usam APIs nativas. Elas são os nossos músculos para executar as ações físicas, né? Então, por exemplo, eu tenho lá aquele mesmo cenário, existe um risco por uma comunicação com um IP de destino que é desconhecido, a skill vai lá e fecha uma porta no firewall, ou isola aquele endpoint, ou qualquer outra coisa que o nosso especialista, né, o agente, decidiu que era o melhor a ser feito. Só que simplesmente agir dá a sensibilidade que nós precisamos ter. Considera, por exemplo, que você vai pegar um copo, né? Se eu pôr força demais, eu posso quebrar esse copo. Então eu preciso de sensibilidade para calibrar a minha resposta. Isso antigamente era conhecido como engenharia de prompt.
Hoje, a gente tem uma sigla um pouquinho melhor, chamada Harness. E o Harness, dentro do nosso contexto, ele nada mais é do que o nosso sistema de monitoramento cognitivo. Ele vai traduzir as nossas funções neurológicas, né? Vai fazer, por exemplo, controle de motor fino. Lembra o bebê, quando ele está lá no início, assim que ele começou a interagir com o mundo, ele tinha uns movimentos meio estrambelhados, e aí depois ele começa a pegar as coisas, boca. Você percebe que ele pega as coisas com mais delicadeza. Aquilo é a rede neural da criança criando o seu motor fino. Ela vai conseguir manipular as outras coisas com mais sensibilidade. É a mesma coisa, aconteceu a mesma coisa com a IA. Na função biológica, ele vai pegar o nosso, que é bruto do cérebro, do tipo, proteja, e vai traduzir em comandos elétricos mais calibrados para os músculos, garantindo que, por exemplo, quando a gente segurar um ovo, a gente não o quebre. No caso da IA, é onde nós fazemos a engenharia e interpretação dos prompts. Eu preciso preparar a entrada dos sensores. Lembra, o bebê ele tem uma entrada muito bruta no início, depois ele vai refinando. E isso garante que os agentes eles enviem os comandos de uma forma mais perfeita e deem contexto à LLM para que a resposta que seja dada seja proporcional. É isso que impede a nossa IA de tomar um comando que é ambíguo e tomar uma ação desproporcional. Vou pegar, por exemplo, toquei um pedacinho da mensagem que vai ser processada pela inteligência artificial. Então, ele processa tokens na entrada, como, por exemplo, corte essa manga. Ele vai processar aquilo e vai devolver uma saída. Se ele não tem essa sensibilidade, corte essa manga pode ser a manga da camisa, pode ser a manga fruta, ou pode ser o prefeito Manga, lá, o prefeito TikToker de Sorocaba. Então, percebam a diferença. Quem faz isso é a LLM, mas ela usa pequenos pedacinhos da frase, dando pesos para ele, para poder traduzir aquilo em uma ação. No caso, corte a fruta. Porque esses componentes eles estão dos dois lados da mesa. Do nosso lado, dentro do endpoint, mas também do outro lado, lá no servidor que vai nos entregar a inteligência artificial. E vamos falar do que é um cérebro doente. O cérebro humano ele pode ficar doente de várias formas e ter vários comportamentos diferentes. A primeira coisa que acontece quando a gente identifica que há alguma perda de função cerebral é quando alguma função não está correspondendo como deveria. Eu vou dar um exemplo claro. Todo mundo lembra o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul 2 anos atrás. Teve uma catástrofe, né? O estado ficou embaixo d'água. Os meus pais moram lá. Por sorte, minha mãe estava aqui. Por azar, meu pai estava lá. E tivemos vários problemas lá no estado, né? Como falta de água potável, falta de comida, as pessoas que infelizmente desapareceram ou simplesmente morreram. E o meu pai teve uma infecção urinária, porque havia muita dificuldade de conseguir água potável. E o meu pai teve perda de funções cerebrais. Eu fazia uma pergunta para ele, quando eu conseguia conversar com ele, e ele demorava tipo uns 20 segundos para responder. Ele não conseguia ter o seu diagnóstico. Então esse é o nosso primeiro problema. Claro, não foi negligência, mas a negligência diagnóstica é um problema. Porque você, sem fazer o diagnóstico, como você vai entender qual é o problema de fato que está acontecendo? Isso na saúde é muito comum, tá?
principalmente entre nós, homens acima de 40 anos, negligenciar a nossa saúde. Abaixo dos 40 também. Isso, infelizmente, isso nos leva a ser internados, a cair numa UTI. Meu pai não precisou disso, né? A gente conseguiu tratar, ele conseguiu ser diagnosticado a tempo e hoje está super bem. Mas imagina, por exemplo, que você trabalha numa grande empresa e você cuida de um grande serviço, né? Ou um grande equipamento que carrega 200, às vezes 300 pessoas, chamado avião. Se você tiver algum problema cerebral durante o voo, você é o piloto. O avião não está em modo automático. O que acontece? Existe um guarda-reio, que é o copiloto. Se o copiloto não tiver preparo para pilotar aquele tipo de avião, todo mundo está em risco. Imagina que esse mesmo piloto, que é você, tenha um aneurisma. Você vai ter um apagão. Em um piscar de olhos, a pessoa que era responsável por 300 vidas e ainda mais vidas em solo, ela simplesmente se tornou a maior ameaça a todos ali, e ao solo também. Então, na IA, o MCP, ele é o nosso instrumento, ele é o nosso piloto dentro do sistema operacional. Que se ele tiver corrompido ou comprometido, ele pode envenenar a companhia, né? Entenda a companhia como um avião, e se a companhia sofrer esse aneurisma, ela pode ficar cega, ela pode ficar desorientada, ela pode tomar decisões catastróficas. E isso sempre depende da natureza do negócio que essa empresa tem. Vamos pegar, por exemplo, a minha companhia ela é um gateway de pagamento. Imagina quantos pagamentos incorretos podem ser feitos se esse cérebro estiver comprometido. Então, é bom fazer esses paralelos para que a gente consiga entender até onde chega os ataques à IA. Hoje, um ataque à IA pode ser tão destrutivo ou ainda mais destrutivo do que ataques direcionados em meios convencionais. E como que a gente torna um organismo saudável? Primeiro, a gente precisa blindar o nosso sistema sensorial, né? O MCP. A gente precisa ter condições de garantir que o envenenamento dos dados, né, o data poisoning, se ele estiver acontecendo, a gente possa detectar e interrompê-lo. Isso é uma função bem clara do nosso produto Prisma Erso. Ele está protegendo a LLM que está dentro da infraestrutura de negócio. Só que lembra que você também pode ter LLM rodando local? É aí onde entra o AES. Se eu tiver um diagnóstico contínuo do que está sendo injetado na minha LLM, eu posso ter remediação. Se eu sei o que está acontecendo, eu consigo tomar ações, né? Eu consigo, a partir de agents e skills, tomar ações contrárias. Eu tenho reflexos para quê? Eu possa, em alguns segundos, neutralizar riscos já na raiz. E eu tenho controle e governança daquilo que está entrando, daquilo que o nosso prompt local está ingerindo ou pondo. Isso vai me dar equilíbrio cognitivo. Porque quando a gente fala de inteligência artificial, a gente está falando sempre de cognição. É a capacidade de interpretação das coisas. Quando a gente tem controle e governança, as nossas respostas são calibradas com prompts mais perfeitos, né? Para que a gente possa garantir que haja mais segurança e mais performance. Tudo isso é importante para a nossa empresa. E isso evita com que a IA ela colapse, né? O AES, pegando o mesmo paralelo do corpo, né, do corpo biológico, é como se o AES operasse como um grande sistema
imunológico. Então, ele vai atuar tanto na prevenção, fazendo o diagnóstico do corpo estranho, quanto na cura, né? Com o diagnóstico contínuo das operações no MCP, dos tipos de componente que estão entrando no meu corpo digital, eu consigo ir blindando o nosso cérebro contra dados falsos ou orientações falsas. Se uma ameaça tentar lateralizar pela rede, eu posso ter agents e skills que vão lá e derrubam aquele processo, fecham aquela porta, seja dentro da minha máquina, seja em outro lugar, né, lá na máquina destino, e tudo isso é calibrado pelo meu prompt de engenharia, né, ou pelo meu harness. Por que eu trouxe tudo isso para vocês? Porque já está acontecendo iniciativas de desenvolvimento de sistemas operacionais autônomos, não autônomos, agênticos. E isso nos 3 principais grupos de desenvolvimento do momento, né? A Microsoft, ela já declarou interesse em ter um sistema operacional agêntico. Pô, Wagner, mas qual que é a diferença de um sistema operacional convencional para um sistema operacional agêntico? Imagina, por exemplo, que o seu sistema operacional tem uma plaquinha de vídeo igual a minha, que toma ações sozinho. Hoje o meu sistema não faz isso. Por quê? Ele não é naturalmente agêntico. Eu tenho que programar os agentes. Mas imagina que a Microsoft entrega um sistema operacional que ele entende o seu comportamento de uso, né? Ele conhece você. Não só pelo seu nome lá, que você colocou quando instalou, mas pelo seu comportamento de uso. E ele sabe que você paga suas contas no dia 5, que você leva seu filho no hospital sempre no final da tarde. Então, ele conhece o seu comportamento de uso. Isso é um sistema operacional agêntico. Ele tem agentes locais que analisam quem você é, tomam decisões por você. Do tipo, pô, eu vou pagar essa conta antecipado porque eu ganho 30% de desconto. Sei lá. É um exemplo. A Microsoft tem o Windows Agent Arena. Ele é um ambiente, também é um framework, para treinar e testar os agentes de IA que estão controlando o seu sistema Windows. De forma autônoma, o que inclui a tela, né, o screen, teclado, mouse, serviços, uma série de coisas. E também tem o AutoGen, que é uma biblioteca de código que é voltada para o desenvolvimento desenvolvimento e orquestração de agentes locais. A NVIDIA recentemente lançou uma placa de vídeo nova que ela vai se popularizar junto com sistemas Intel. Já tem até um laptop, um tablet que saiu recentemente, tá, pessoal? Tem coisa de um mês. Então, esse tipo de serviço vai se beneficiar dessa parceria. Porque a NVIDIA ela tem 80% do mercado de IA. Isso também está acontecendo no Linux, né? Tem o AIOS, que ele é um sistema operacional, que ele é um novo kernel do Linux baseado em LLM. Então, eu tenho o kernel está sendo remodelado para interpretar aquilo que você quer, não só os comandos que você executa. Tem o OS Word, que ele é um sistema de benchmark para avaliar as capacidades dos agentes, principalmente para distribuições como o Ubuntu. E o Anthropic Computer Use. Ele é uma API que a Anthropic está desenvolvendo, né? É ela que banca essa equipe, para que você possa fazer a interação direta com o sistema operacional Linux, né? Ele vai rodar containers no seu sistema Linux para simular o comportamento de um humano na sua interface de uso. Isso também está acontecendo na Apple. Com o App Intents, que ele é o framework de arquitetura da Apple, para que os seus aplicativos locais funcionem como agentes. E o Ferret UI, que ele é um projeto desenvolvido pela Apple Research, que é feito para que os agentes de IA compreendam a interface de uso que você está utilizando
seja ele no seu iPhone ou no seu MacBook, para que haja uma navegação mais precisa. Então, o grande ponto, isso está acontecendo e daqui a pouco estará no mercado. E qual que é o problema de tudo isso? O filme Her, né, o cara que fez o Coringa, o Joaquin Phoenix, ele é uma grande interface de LLM, né, um agente de LLM que está vivendo com o Joaquin. Né, o cara se apaixona por ela e tudo mais. Mas qual que é o grande ponto? A gente pode entender que o uso de IA é uma nova superfície de ataque? Existe uma nova categoria definida lá na Gartner, que é o Agentic Endpoint Security. Né? O nosso COI tem o mesmo nome da categoria. O que ele faz? Primeiro, EDRs estão focando em ameaças binárias. Ameaças binárias, comportamento de tráfego. O nosso Agentic Endpoint Security, né, o AES, finado COI, ele avalia os não binários. E, rapidamente, aqui são alguns números alarmantes, tá? 45% das empresas hoje já estão usando IA. Das maiores empresas do mundo, tá? Eu tenho 2,2 bilhão de agentes ativos até 2030. Galera, 2030 tá logo ali. E eu tô falando de 1/3 da humanidade. E 2/3 dos desenvolvedores estão usando IA cotidianamente para desenvolvimento de código. Se ele está usando IA, ele está sujeito a esses riscos. Aqui é uma breve discussão sobre todos os tipos de componentes que nós temos. Quem está usando IA hoje em dia? Você sabe quem está usando IA hoje em dia? Você tem certeza? Então, deixa eu só acelerar, porque eu quero mostrar um produto para vocês, tá? Mas, sim, quem é que não está usando? Vamos lá. Aqui são alguns componentes, depois a gente vai compartilhar o material com vocês. Tem de todos os tipos, tá? Skills, plugins, extensões, olha os MCPs aqui, olha os agentes. A gente cobre todos esses componentes, tá? Eu peguei a analogia do cérebro para que você consiga separar as coisas. E o que a gente precisa fazer usando um AES, né? Usando o nosso AES? Primeiro, ganhar visibilidade. Se a gente não vê a camada, né? É uma superfície que não está coberta pelo endpoint, pelo endpoint protection. Se a gente não vê, a gente não toma nenhuma ação. A gente precisa ter um risco que seja acionável. A gente precisa interpretar o risco para que a gente possa tomar uma ação. A gente precisa ter governança. Aquilo que eu não vejo, eu não controlo. E o principal, eu preciso ter enforcement. Eu preciso chumbar as políticas para garantir que não hajam desvios. É aqui onde a gente entra, né? O que o COI permite? O AES permite que você veja todas as ferramentas de IA, que você tenha uma engine de risco sobre ataques de supply chain e que você controle o ecossistema. Com a visibilidade, você vai entender se aqueles componentes estão gerando ou não risco. E precisa ter insights aí, real time, para que você possa tomar ações. O nosso amigo AES, ele, a partir da visibilidade na camada de supply chain, ele vai mapear apps, extensões de browser principalmente, porque eu posso clicar lá no meu Chrome, adicionar um Copilot e o Copilot faz as coisas por mim. Eu posso ter pacotes embarcados vindos de repositórios, por exemplo, como GitHub, NPM, PyPy, ou Hugging Face, o principal repositório para modelos de LLM hoje. Os modelos que estão rodando locais, sei lá, o modelo da Anthropic, o modelo da OpenAI, da Microsoft, não importa. Os agentes que estão usando esses modelos, porque são especialistas, lembra? E
os MCPs que estão se conversando com outros serviços locais dentro da própria máquina, locais ou regionais dentro da própria companhia, como, por exemplo, eu posso ter um MCP que se conecta ao MCP do RH para poder fazer o desligamento ou a contratação de uma pessoa. Esse sistema do RH tem um outro MCP que conversa com o sistema financeiro, garantindo o salário que aquela pessoa vai ter e tudo mais. Criando novas identidades, esse modelo de desenvolvimento baseado em MCP está acontecendo. E ele vai conectar áreas vitais da empresa. Eu posso, tendo visibilidade sobre tudo isso, e injetando isso numa análise de risco real, eu ter uma remediação clara, com bloqueios, com restrições, ou fazendo enforcement de configurações ideais. Como, por exemplo, não chumbe as malditas credenciais no seu código. E, a partir daí, eu posso fazer o controle do ecossistema, governando os softwares e os agentes, bloqueando componentes de risco antes que sejam instalados. E, por fim, fazendo o enforcement com políticas e guarda-reios. Isso daqui é bem legal, tá, pessoal? Isso é um exemplo prático de uma campanha que aconteceu em novembro passado. Essa campanha, ela começou com 168 pacotes. Na segunda onda, pulou para 700. Chegou a 25 mil repositórios infectados. Afetou mais de 1.000 versões de software. E estima-se que tenha chegado a dezenas de milhões de sistemas. Tá? Eu ouvi algo em torno de 15 milhões. E isso é uma superfície cega. Os sistemas, os EDRs não estão vendo isso. Pô, Wagner, mas eu tenho o EDR aqui, ele vai pegar, por exemplo, um comportamento de rede. Até vai, mas o sistema pode continuar infectado. Então, esse risco ainda existe. Se você baixar a guarda, aquele sistema, ele vai vazar para a internet facilmente. Nós não podemos curar aquilo que não sabemos. Vamos deixar isso claro. Aqui tem mais alguns números, né, sobre os resultados desse ataque e tudo mais. E como a Palo Alto, nós fomos um dos primeiros a adotar esse produto. Por isso, compramos. Né? Nós saímos de um landscape com marketplaces e riscos que nem sabíamos. E saímos de um total blind spot, né, um ponto cego, para ter visibilidade completa e enforcement. Isso foi dito pelo nosso diretor de InfoSec. Tem alguns outros exemplos. E qual que é o nosso modelo de uso hoje? A gente tem ele standalone. Por enquanto, ele é standalone. Porque em breve, 2027, ele será incorporado como um add-on no XDR. Então, hoje, levando essa solução para a nossa empresa ou para os nossos clientes, a gente já pode levar hoje, porque já existe capability para isso, ele já tem integrações com diversos EDRs, já consegue se integrar ao nosso XCIA, a gente consegue costurar ele dentro do ecossistema de segurança da empresa. Mas no futuro, ele já vai estar injetado dentro do XDR. E as funções de proxy, né, de gateway de proxy, serão incorporadas ao nosso Prisma AIRS. Aqui nós temos mais alguns itens falando sobre o porquê que é importante adotar, etc. E o principal, frictionless. Ou seja, não tem fricção. O nosso agente, a nossa ferramenta de discovery, ela vai rodar junto com o seu EDR. Então, não há pico de consumo de CPU. Não é um novo agente rodando na máquina. Vamos deixar isso claro. Como definição de marketing, o AES ele precisa descobrir stacks modernos de desenvolvimento, dar contexto de risco, fazer a análise de supply chain para agentes de IA, atuar como um software control plane para o desenvolvimento de agentes e o principal,
isso daqui é a cereja do bolo, galera. Nós precisamos ter detecção e resposta sobre comportamento de uso de IA. Essa detecção e resposta ela acontece, lembra, em 2 camadas. Lá no ERS, naquilo que está chegando a LLM da nossa empresa, daquilo que entra e sai via prompt, com DLP, com vários outros recursos. Mas nós também precisamos entender o que está acontecendo dentro do próprio endpoint. E nós atuamos onde é instalável. Nós podemos instalar os não binários, né? Ou seja, os apps, extensões, pacotes, MCPs, etc., a partir de vários marketplaces. E em browsers como o Chrome, Firefox, Edge. Nós também podemos instalar os plugins nas nossas ideias de desenvolvimento, como o Visual Studio Code, como o Kiro. Nós atuamos com marketplaces do Windows, Mac e com repositórios como NPM, PyPy, Hugging Face, Cloud e etc. Aqui são alguns exemplos de campanhas, tá? Alguns, porque são vários. Vou mostrar um pouquinho para vocês. E a mensagem de que os agentes estão em todo lugar. Agora, quem aí quer ver o produto funcionando? Isso aqui, ele é o dashboard do COI, né? Do AES. Vamos começar pelo dashboard. Aqui, ó, eu tenho os malwares que foram detectados, porque ele também faz detecção pré-instalação. Remediações que foram abertas, podem ser autorremediadas, porque nós temos camadas de aprovação automática e não automática, para que não gere nenhum tipo de overhead nas suas equipes de desenvolvimento, DevSecOps ou engenharia. Em que superfície de ataque está vindo esse risco, né? Por exemplo, eu tenho aqui, ó, a partir de extensões, eu tenho 28 críticas. Eu tenho, além disso, uma coisa que é super importante, que são os insights. Não. Atividade maliciosa detectada. Vamos investigar? Vamos pegar esse cara aqui do Hugging Face, ó. Eu tenho um MCP do Hugging Face rodando em uma determinada máquina que está feito, é um MCP para o Cloud Code. E o que ele está entregando, né? Primeiro, ele está aqui no MacBook do Matt, não está remediado. Essa daqui é o gráfico de supply chain, né? Desde a origem do pacote até onde ele está gerando risco. Mas eu preciso entregar uma coisa mais legal para vocês. Vamos pegar, por exemplo, aqui em MCP Servers. Vamos pegar esse cara. Quais são os riscos? Olha só, ele é um risco high. O pacote chama Firecrawl MCP. Ele é vulnerável a prompt injection. Então, ele pode receber comandos aleatórios via prompt, e esses comandos podem ou não ser executados, depende muito das proteções que existem do outro lado. Eu posso ter execução de código derivada de LLM. Vamos pensar, por exemplo, e eu fiz esse teste com OpenClaw. Eu pedi para ele consolidar alguns scripts que eu tinha, ele consolidou eles no super agent de ataque e corrigiu os meus scripts em Python. Essa é o grau de autonomia e de risco que nós vivemos hoje. Lembra que esse risco não está mapeado. Ele pode exportar dados, expor portas de rede e várias outras ações que são sozinhas já são um risco. Combinadas são um risco maior ainda. Eu posso trabalhar os riscos que venham de pacotes usando a mesma métrica de risco, né? E modelos de IA, né? Como QAM, Gemma, Minimax. Alguns desses modelos eu uso no meu laboratório
E olha só, eu tenho aqui um MC Potato usando um ACAR que está bloqueado, ou seja, esse modelo não responde se eu estiver rodando um Olama local ou se eu estiver rodando um LM Studio. Rapidamente, a gente tem modelos que têm censura, ou seja, eles têm um guarda-reio moral, e modelos que não têm censura. Tudo isso gera risco para o ambiente. Essa interface aqui está um pouquinho antiga, eu não estou com a tela de Detection Response, tá? Mas a gente já tem, e a próxima versão do Tenant já vai trazer o Detection Response. Então eu consigo ver que atividades estavam acontecendo dentro, o que aquele modelo fez, né? Qual foi o risco que ele gerou. Tudo isso, pessoal, parte de guardrails. Então, por exemplo, eu tenho aqui Malware Protection, em que ele vai proibir o download de pacotes que tenham sido escaneados e cujo malware tenha sido detectado, a partir dos marketplaces e dos repositórios que eu tenho injetados aqui na plataforma. Ah, Wagner, a gente está falando de quantos pacotes? A última vez que eu ouvi eram 37 milhões. Então é muita coisa, galera. Nós precisamos de uma ferramenta que faça essa peneira, tá? Para tirar aquilo que é risco de fato ou não. Outro guarda-reio importante, ele sempre vai escanear primeiro antes de liberar a instalação desse componente. Ah, Wagner, mas isso serve para quê? Serve para o VS Code, para o Chrome, para o Edge, para o Homebrew, para o NPM e vários outros. Aqui eu tenho os marketplaces que são afetados por esse guardrail. E o que eu acho que é o mais importante, nesse momento, tá? Agent Destructive Command Restriction. Eu posso prevenir que componentes que venham externos tenham comandos destrutivos, como remoção de arquivos, para remover o histórico do que ele fez, por exemplo. Operações de disco, como ler arquivos que estão rodando locais. É esse tipo de coisa que a gente está falando, tá? Quem aqui já guardou senha em arquivo TXT? Acho que muita gente, né? Mas tem outra coisa importante também. Eu posso bloquear instalações e posso ter um version update cooldown. Ou seja, eu atraso a atualização dos componentes em 2 dias aqui, por exemplo, para eu evitar os zero days. E eu posso, além disso, bloquear algumas instalações de pacotes novos que não tenham um período mínimo. Vamos pensar, por exemplo, 15 dias. Além de atrasar, eu jogo mais 15 dias e eu posso controlar as versões que são permitidas e proibidas. Então, reparem que há bastante inteligência embarcada. Toda essa inteligência e ações que o AES pode tomar, elas estão baseadas numa matriz de risco que a gente chama de COIDEX. Eu posso consultar qual é o risco que aquele pacote tem no meu ambiente e em quais endpoints ele está. E eu tenho o Threat Center. O Threat Center ele é como se fosse um grande blog com um histórico dos riscos, né? E vamos levar isso para frente, pessoal, porque é uma superfície completamente nova, ninguém está vendo isso, exceto nós na Palo Alto, que temos uma solução pronta, de fim a fim, na camada de endpoint e também na camada de LLM, a gente consegue ver tudo. Só conversar com a gente, conversa com o Pedro, conversa comigo, pelo LinkedIn, pelo WhatsApp, que a gente consegue ajudar vocês a direcionar esse tipo de necessidade que todos têm.